Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, sou Ricardo Gomes e com muita alegria estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez desejo a você saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O nosso tema de hoje é a ingratidão dos filhos e a missão dos pais, e terá como base o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Honrai vosso pai e a vossa mãe, em seus itens 2 e o 9 das Instruções dos Espíritos, na mensagem de Santo Agostinho, ditada em Paris em 1862. Para iniciar, vamos citar as passagens bíblicas que nos leva à reflexão do tema. Primeira, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esta se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Segunda, sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esta se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 19, em Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e em Mateus, capítulo 19, versículos 18 e 19. E comenta Allan Kardec logo em seguida: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é o corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E mais adiante o codificador acrescenta estas afirmativas que nos remete ao tema de nosso programa. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. E vamos encontrar, prezados ouvintes, a mesma advertência na mensagem de Santo Agostinho, quando afirma: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar que lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Neste sentido, conclui o codificador: se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem,
se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus, concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Buscando em O Livro dos Espíritos, encontramos algumas questões que nos ajudarão a ampliar a abordagem desse tema. Pergunta 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Resposta dos Espíritos. Certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? E eles responderam: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Pergunta 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato deles não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em o caso contrário? E a resposta dos espíritos foi: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do malfeitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Como podemos observar, queridos ouvintes, os dois temas, ingratidão dos filhos e a missão dos pais, se entrelaçam e se desdobram em várias circunstâncias, onde muitas vezes encontramos casos como este publicado no jornal Correio Espírita, que vamos agora narrar. É uma história passada provavelmente na Idade Média, pelas características com que é apresentada, sobre um menino de família pobre que toda vez que ia à cidade voltava trazendo um presentinho para a mãe. De início, era um relógio de linha para sua costura, depois
outros objetos sem quaisquer objetivos de aplicação. Porém, todos eram entregues à mãe como presentes. Ela os recebia com naturalidade, sem se importar como seu filho os havia conseguido. Nada lhes perguntava, e os presentes se tornaram cada vez mais caros e sofisticados. Porém, a recepção continuava a mesma. Recebia-os, sorria, beijava o filho, agradecia o gesto amoroso e ficava só nisso. Até que um dia, ele, já rapaz, foi preso em flagrante, praticando roubo a uma joalheria. Foi julgado, considerado culpado e sentenciado à morte na forca. Foi aquele alvoroço na família ainda humilde de posses, por não poder apelar para um advogado que fizesse a revisão do processo condenatório. O dia da sentença chegou. Toda a população presente na praça daquele pequeno burgo. O cadafalso preparado, com os verdugos em suas posições, aguardando a chegada do prisioneiro, com o séquito que sempre se fazia presente, o juiz, os batedores, o padre para a extrema-unção, e o povo, nada curioso, para não dizer o contrário. O jovem chegou aparentemente lívido, mas descontraído, e como era de costume, foi-lhe dado o direito ao último pedido. Ele pediu para dar um beijo de despedida em sua mãe, que ali se encontrava em desespero, próximo ao palco de execuções. O pedido foi aceito, e sua mãe, amparada pelos familiares e amigos, subiu atirando-se descontroladamente nos seus braços, em um amplexo demorado. O filho, aparentando uma tranquilidade que não era real, olhou-a bem nos olhos e lhe disse: Mãe, eu quero que a senhora nunca se esqueça deste momento. Estou morrendo graças à senhora. Se na primeira vez que lhe dei um presente, a senhora se interessasse em saber como eu o tinha conseguido, eu não teria me tornado um ladrão. Criei o hábito de roubar porque não tive quem me orientasse. Eu achava normal roubar, devido à minha pequenez, à minha falta de juízo. Hoje percebo o erro que cometi. Agora não dá mais para voltar atrás. Entretanto, penso nos meus irmãos menores, que não devem passar por este tremendo infortúnio. Bruscamente, interrompeu o discurso, e no gesto de um beijo, deu-lhe uma mordida feroz em seu nariz, arrancando-lhe o tampo, para a surpresa de todos. A mãe ensanguentada foi retirada do local às pressas para o devido tratamento. Ele se voltou resoluto para terminar seu triste destino, colocando-se agora à disposição do ritual da morte. Essa história nos remete a outras questões do Livro dos Espíritos que enfatizam a missão dos pais. Vamos a elas. Pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os Espíritos responderam: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem,
e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Pergunta 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos responderam: não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Voltemos agora, prezados ouvintes, à mensagem de Santo Agostinho, objeto de nossas reflexões. Em sua narrativa a respeito dos caminhos oferecidos pelas leis divinas que envolve a reencarnação dos espíritos junto àqueles que serão seus futuros pais, diz ele: quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e insaciados desejos de vingança, e alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Compreende que para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem o que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios,
essas repulsões instintivas que se anotam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para lhes apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Em seguida nos faz uma advertência para nós espíritas. Ó espíritas, e agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a vossa educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele lhe se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis-vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorracei, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-lo deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. E conclui então o querido benfeitor espiritual. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos e a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturoso pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. E assim encerramos agradecendo ao amigo Arcleidson Soares pela edição de nosso programa e desejando a você que nos ouve muita paz, amor, harmonia e esperança. Torne-se um colaborador do Clube da Fraternidade. Filie-se ou atualize o seu cadastro pelo telefone 3386-1422. Compartilhe essa mensagem com todos seus amigos e familiares, para juntos continuarmos levando o Evangelho de Jesus
esclarecendo, confortando e trazendo esperança para todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.